Fala galera, bem-vindos ao canal, trazendo para vocês mais um vídeo muito especial, os 6 experimentos científicos entre os mais macabros já realizados. Se você gosta de vídeos de mistérios e curiosidades incríveis, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e receba sempre um novo vídeo muito especial. Dê também aquela força monstro deixando seu poderoso like, isso ajuda muito. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Você já deve ter visto aqui no YouTube vários vídeos falando de experiências bizarras feitas sobre total sigilo. Mas tenho certeza que você ainda não viu experiências tão macabras e bizarras quanto essas e que foram aprovadas e aceitas pela sociedade da época, como algo extremamente normal. Veja agora os 6 experimentos científicos entre os mais macabros já realizados. Número 6. O experimento que revelou o assassino dentro de qualquer um. Em 1964, o pesquisador Stanley Milgram fez na Universidade de Yale um teste para provar que qualquer pessoa pode se tornar um assassino obediente. Só é preciso que exista uma autoridade suficientemente persuasiva. Milgram criava todo um cenário, o mais real possível da situação, dizendo aos participantes que faria uma experiência para determinar o efeito da punição no aprendizado. Ele chamava voluntários de 2 em 2 e fazia um sorteio para determinar quem seria o aprendiz que deveria responder as perguntas. E o professor, que deveria castigá-lo com choques a cada erro. Mas ninguém ali sabia que o sorteio era combinado. O cientista convidava um ator, que sempre era sorteado propositalmente, para ser o aprendiz. Ele ficava em uma sala separada, aguardando as perguntas do professor, que neste caso era um voluntário de verdade e não sabia de nada. O professor era responsável por fazer as perguntas e tinha sob seu controle um botão, o qual aplicava choques cada vez mais intensos a cada resposta errada do aprendiz. Os choques, é claro, não eram de verdade, mas o ator estava instruído a chorar e gritar de dor da outra sala, fazendo com que o castigador, que realmente achava estar dando choques de verdade, ouvisse seus gritos e desespero. A partir do momento em que os choques atingiam 150 volts, os voluntários ficavam nervosos e perguntavam o que deviam fazer. Mas os pesquisadores respondiam que eles precisavam continuar aumentando cada vez mais a intensidade do castigo. O resultado foi a obediência de 26 dos 40 participantes, que continuaram a aplicar os choques até a potência máxima e fatal de 450 volts. Dos 40 participantes, todos teriam matado o aprendiz caso os choques fossem realmente verdadeiros, pois os 14 que se recusaram a ir até a potência máxima aplicaram choques de até 300 volts, que também seria letal à vítima. Segundo relatos dos pesquisadores, alguns voluntários suavam e tremiam, outros davam gargalhadas histericamente. Mas ninguém, absolutamente ninguém parou. E ficou provado para a sociedade da época que qualquer um poderia se tornar um assassino sádico. Número 5. O cachorro de 2 cabeças. No período da Guerra Fria, a disputa entre Estados Unidos da América e a União Soviética não era somente em quem chegaria à Lua primeiro ou quem tinha o maior poderio militar. Existia também uma grande disputa científica ocorrendo entre os soviéticos e os norte-americanos. E na ânsia de provar a supremacia médica e científica da União Soviética durante a Guerra Fria, cientistas conduziam experiências dignas de filme de terror. Em 1954, o cientista Vladimir Demikov mostrou a jornalistas sua criação horrenda, um cachorro de 2 cabeças e ambas funcionando. Na demonstração para a imprensa, as 2 cabeças comiam e bebiam leite.
O cientista explicou que para isso ele enxertou cabeça, ombros e 2 pernas de um filhote no pescoço de um pastor alemão adulto. E não parou por aí. Durante os 15 anos seguintes, o russo fez mais de 20 dessas criaturas, alegando que as experiências serviam para ajudar a descobrir técnicas para transplante de órgãos em humanos. E por mais bizarro e cruel que seja, muitas pessoas da época não só aprovaram a experiência, como também queriam obter um exemplar de um cachorro de 2 cabeças. Número 4. O transplante de cabeça de macaco. Como a União Soviética havia dado o pontapé inicial na disputa científica durante a Guerra Fria, é óbvio que os norte-americanos não podiam ficar de fora dessa, enquanto os soviéticos exibiam cachorros de 2 cabeças por aí. Foi aí então que, em 1970, o médico cirurgião Robert White realizou o primeiro transplante de cabeça de macaco do mundo, em uma cirurgia que aparentemente havia ocorrido muito bem, mas não foi bem assim. Após 1 dia e meio da cirurgia, o macaco não resistiu e veio a falecer. Mesmo com o claro fracasso da experiência, Robert White e muitas pessoas da época defendiam esse tipo de transplante em pessoas que sofriam de paralisia. Tipo assim, né, galera? Não deu certo no macaco, mas nas pessoas vai ser um sucesso. Ainda bem que não teve voluntário louco o suficiente para isso. Número 3. A cabeça de cachorro que vivia sem um corpo. Mais uma obra dos soviéticos, pessoal, quase 20 anos antes da criação do cachorro de 2 cabeças. Em 1928, depois de inúmeras tentativas de criar algo único e entrar para a história da medicina, o médico Sergei Brukhonenko criou uma máquina que, exercendo as funções de coração e pulmão, mantinha viva a cabeça de um cachorro. Viva mesmo. A cabeça respondia a estímulos e até se alimentava. Ou quase isso, né? Pois a comida não tinha para onde ir depois de engolida. E por mais maluca que seja a ideia, tinha gente na época dizendo que era uma boa para os seres humanos. Ter a cabeça cortada e viver livre da preocupação de doenças, alimentação e vestimento. Tem louco para tudo nesse mundo, não dá para acreditar. Número 2. A prisão enlouquecedora de Stanford. Muitas pesquisas mostram que o ser humano pode se tornar extremamente cruel uns com os outros. E esta é mais uma dessas pesquisas. Em 1971, o professor e psicólogo Philip Zimbardo e um grupo de pesquisadores criaram uma prisão artificial no porão da Universidade de Stanford. Eles chamaram voluntários, todos saudáveis e sem antecedentes criminais, e dividiram o grupo em 2 papéis. Metade deles era prisioneiros e a outra metade eram guardas. As condições na prisão fake se deterioraram muito depressa. No primeiro dia, os presos começaram a fazer rebeliões e os guardas se tornaram extremamente sádicos e autoritários, impondo castigos como privação do sono e comida. É aquela velha frase: quer saber o caráter de um homem, dê poder a ele. O negócio foi tão extremo que teve de ter sido interrompido em 6 dias. A intenção era durar 2 semanas. O primeiro voluntário pirou em apenas 36 horas, berrando e se sentindo como se estivesse queimando por dentro. O outro começou a ter erupções na pele, por causa do estresse excessivo. O próprio Philip Zimbardo começou a ter delírios e viu que estava na hora de acabar com o experimento, quando se viu obrigado a chamar a polícia de verdade. O Stanford Prison Experiment, SPE, como ficou conhecido, se tornou o estudo de psicologia mais influente de todos os tempos. Ao longo das décadas seguintes, foi citado em centenas de trabalhos científicos, analisado em dezenas de livros e recontado em mais de 10 filmes e documentários. Número 1. Choque que faz cadáver dançar.
Esta, sem dúvida, é uma das histórias mais bizarras que eu já vi na minha vida, envolvendo experiências científicas com humanos. O professor italiano Luigi Galvani descobriu em 1780 que impulsos elétricos poderiam mover membros de um sapo morto. E logo veio a curiosidade: se com o sapo é assim, o que aconteceria com seres humanos? Luigi não fez o teste com corpos humanos, mas seu sobrinho, Giovanni Aldini, resolveu fazer o teste em um cadáver humano e matar a curiosidade científica dele e da população. Em 1803, usando o cadáver de George Foster, um homem da cidade de Londres que foi julgado e executado pelo assassinato de sua esposa e de sua filha. Aldini fazia turnês por toda a Europa, mostrando ao público como o corpo humano agia a impulsos elétricos. Na sua apresentação mais famosa, Aldini aplicou correntes elétricas no rosto do morto, que se contorceu numa expressão de dor e abriu um olho. Depois, com fios presos na orelha e no reto, o cadáver começou uma dança macabra, socando e chutando o ar e arqueando as costas. Imagina, galera, o cara desfilando pela Europa fazendo apresentações com cadáveres. Muito bizarro isso, hein? O livro oficial de Newgate, da cidade de Londres, que era basicamente um conjunto de registros de todas as penas de mortes ocorridas, menciona a demonstração de Aldini, de forma trágica e cômica. Diz um relato que boa parte das pessoas presentes achou que o assassino Foster estava sendo trazido de volta à vida. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Deixe seu like e comenta aí qual desses experimentos foi o mais bizarro. Agradeço a todos pela companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!